A gente está falando aqui, você disse, de uma pregação que começa com o texto, e aí a partir do texto vai expor o que é que o texto está dizendo ali, não é? Mas quando a gente fala da pregação expositiva, a gente pode abordar não somente uma estrutura, mas um estilo, uma maneira de falar da escritura. Exemplo, nós podemos fazer uma pregação expositiva que tem uma estrutura de um sermão temático. Ok, então é muito bom que você tocou nesse assunto, porque eu lembro que no começo do meu ministério, do meu trabalho como professor de pregação, uma coisa que geralmente me incomodava um pouco é quando eu falava para as pessoas que todo sermão precisa ser exposição bíblica, quer ele seja em um texto ou em um tema. E isso acabava confundindo as pessoas, porque a palavra pregação expositiva ela já está cunhada para se referir a um sermão em um texto. Então, por conta disso, Saul, eu gosto de falar da seguinte forma, que todo sermão ele precisa ser bíblico, com base naquilo que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 4, quando ele diz, prega a palavra. Então, todo sermão, por definição, precisa ser exposição da palavra, precisa ser anúncio da palavra. E aí eu gosto de chamar isso de sermão bíblico. O que é um sermão bíblico? O sermão bíblico é um sermão onde as ideias do sermão, elas são diretamente deduzidas ou retiradas do próprio texto bíblico. Entende? Então, isso fica ainda mais evidente porque eu já vi casos, Saul, de pessoas afirmarem estarem fazendo uma pregação expositiva e não era expositiva. Entende? Eu não sei se você já viu casos de pregadores que, por exemplo, eles abrem um texto e à medida que eles vão lendo o texto, eles vão fazendo aplicações. E aí, como eles estão baseando as aplicações na leitura daquele texto, eles entendem, não, eu estou fazendo uma pregação expositiva. Mas não é bem assim. Uma exposição bíblica, ela, portanto, parte da seguinte pergunta. O que é que a Bíblia ensina? O que é que o texto bíblico ensina? E a partir dessa pergunta, o pregador, então, ele precisa definir o que é que eu irei ensinar para a igreja a partir do que o texto bíblico ensina e depois o que é que eu irei aplicar para a igreja a partir do que o texto bíblico ensina. Uma vez que você define que isso é um sermão bíblico, você vai fazer isso, quer você esteja num sermão expositivo ou num sermão temático. Por exemplo, imagina que você, Saul, é chamado para pregar sobre família, né? Então, a importância da comunicação na família. Ok, isso acontece direto. Todo pregador é chamado para pregar a partir de um tema, ok? Então, o que é que vai distinguir se a sua abordagem desse tema vai ser bíblica ou não? É a pergunta que você vai fazer a partir dali. Se a sua pergunta for o que é que eu acho que precisa ser trabalhado nesse tema, você vai preparar uma palestra. Entende? E aí você vai utilizar da sua expertise, daquilo que você já leu sobre o assunto, até de textos bíblicos e tudo, e você vai palestrar sobre o assunto. Agora, se você quiser preparar um sermão que seja bíblico, mas seja temático, a sua pergunta vai ser: o que a Bíblia fala sobre comunicação, especialmente e se existem textos que trabalham isso relacionado ao casamento, ok? E a partir dessa pergunta, você vai fazer uma pesquisa de quais textos bíblicos falam sobre essa questão, e a partir desses textos, você vai estruturar o seu sermão.
Quando você faz isso, o seu sermão, ele é temático, mas ele também é exposição bíblica, porque você está expondo o que a Bíblia fala sobre o tema, e não o que a sua expertise, o que você sabe falar sobre o tema, entende? Então, em resumo, o elemento mais importante para um pregador ele ser fiel à palavra de Deus, independentemente de qual seja o modelo de sermão que ele vai utilizar, se é o expositivo, temático ou tópico, é ele fazer a seguinte pergunta: o que a Bíblia fala sobre isso? O que é que esse texto fala sobre isso, sermão expositivo? O que é que a Bíblia fala sobre esse tema, sermão temático? E o que é que esse trecho está ensinando, sermão textual?